primeiros 10 minutos, o Flamengo tinha 81% de posse de bola, um sinal muito claro de que o Cruzeiro adotaria essa postura mais cautelosa que o Arnaldo destacou numa parte do jogo. Mas, por outro lado, o Cruzeiro sabia que jogava pelo empate. Jogava pelo empate. A chance do Cruzeiro ganhar nos pênaltis, ela era enorme. Isso não era balela, não é brincadeira. Virou meio folclórico. Não, o Muralha vai ser o herói. Gente, a chance do Muralha ser herói era praticamente zero. Um goleiro que em 31 pênaltis defendeu um, contra a passagem dele pelo Figueirense e pelo Flamengo, já atualizando a lista com esses pênaltis de hoje. Um goleiro que das 5 cobranças errou o lado em 4. E na única que acertou a bola foi no alto, ele não teria a menor chance de fazer a defesa, que foi a do... Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Todas no mesmo lado, né, Mauro? Ele acabou pulando todas no mesmo lado. Eu me lembrei até, vendo ele pular o lado direito, uma série no Carioca de 77, que eu vou lembrar, mas a maioria não vai lembrar, até pelo tempo, né? Faz tempo. Vasco e Flamengo. Mazzaropi, goleiro do Vasco, certo. Ele ofereceu o lado em todas as cobranças. Pulava para a esquerda e dava o lado direito. Os caras do Flamengo iam lá e tá. Foi bater o Tita, tinha 17 anos. O Tita tinha 17 anos. Ele pulou do outro lado, catou, e o Vasco foi campeão carioca em 77 com o professor Orlando Fantoni de técnico, aquele timaço do Vasco, que ganhou os 2 turnos naquele ano. O Muralha nem essa mãe ele tem, de oferecer um lado e ter um batedor mais inexperiente que ele vai tirar proveito ali em dado momento. Simplesmente ele não existe para defender pênaltis. E isso evidencia erros cometidos pelo Flamengo na montagem do elenco. Quando liberaram o Paulo Vitor, acreditaram que o Muralha poderia ser o titular. Falamos isso aqui tantas vezes. O Thiago, um garoto que falhou no primeiro gol, ou seja, não estava maduro, pronto para assumir a responsabilidade. E só contrataram o Diego Alves quando não poderia jogar a Copa do Brasil. O Cruzeiro também cometeu um erro, acho, nessa jornada, que foi abrir mão do Ábila, embora não tenha conseguido pagar o passe do jogador do Huracan. Fez falta nas finais. Super. Porque se tivesse o Ábila em campo, ele teria uma opção de um típico centroavante, sem ter que colocar o Raniel, que teve ali, não sei, lesão nas 2 costas ao mesmo tempo, coisa de maluco, né? Incrível, né? Não sei até que ponto isso tem até um lado meio emocional ali, psicológico do cara, nervoso, sei lá. Enfim, não sou médico. Mas o Ábila poderia ajudar muito o Cruzeiro, né? Mas é impressionante, de fato, como o Mano Menezes, assim, quando tudo dá certo, é lindo. Mas como se arrisca, né? O Guerreiro poderia ter feito gol no final, mesmo sem o Flamengo merecer ganhar o jogo, o Fábio salvou. Mas ele sabia que jogava com goleiro contra um adversário quase sem goleiro. E nos pênaltis, gente, falar português claro, o Flamengo não tinha goleiro. Tinha chance zero e a defesa do Fábio foi do Diego. E mais uma jornada muito fraca do Diego, que não justifica toda a idolatria que há ao seu redor. Aliás, perdeu já 2 pênaltis pelo Flamengo. Um custou 2 pontos, na ilha contra o Palmeiras. Bateu muito parecido com o de hoje. O Jailson pegou. E hoje o Fábio fez a defesa, certamente estudou aquela cobrança. Contra o Corinthians foi o Diego que perdeu também? Ele perdeu um gol feito. Perdeu um gol feito, isso. Perdeu um gol feito. Baixo da trave. Se a gente abrir o leque, a gente vai encontrar mais situações em que ele deveria decidir, pelo tamanho que tem, por quanto custa, e não decidiu. Tudo bem, Calçado? Seja bem-vindo à linha de passe. Obrigado. Depois de tanto tempo, hein? Tantas primaveras, Parece hein? na final. Só filé mignon, né? Jogador de final, É isso, hein? O cara veio a janelinha, deu brecha. Brincadeira, hein? Assim, cara, eu acho que o torcedor do Cruzeiro espera, que está super animado, super feliz. Tem uma torcida triste e outra torcida super feliz. A torcida está super feliz, às vezes fica chateada, ela quer só ver o seu feito exaltado, tal, mas nosso papel não é pegar bandeirinhas e torcer, é falar de uma outra coisa no jogo. Eu acho que a vitória, ela é justa, ela é legítima, ela é importante. Os dois estavam muito iguais, tá óbvio, né? Decidiram nos pênaltis. E aí o que fez a diferença por que os goleiros pegam pênaltis hoje? Porque os goleiros, eles estudam os adversários. Sim. Eles estudam os batedores, estudam o movimento. Não é só conhecer como o William chuta, porque o William pode mudar a sua maneira de cobrar naquele determinado momento. É ler a sua batida, o seu movimento. Isso é possível, isso é treinado, é treinável. Existem goleiros muito bons nisso e outros goleiros que não são tão bons. Por exemplo, está vendo, acho que é o Trauco. O Trauco espera o Fábio, porque tem aquele jogador que bate a gente chama de batedor independente. Ele bato ali, não quero saber. Pau. E tem o goleiro também que não quer saber. Ele cai no canto e escolhe. Mas tem o batedor que espera e o goleiro que espera. E o Trauco foi quando o Fábio caiu para cá, ele bateu para lá. Isso é uma frieza no momento extremo do jogo. Não é qualquer um que é capaz de fazer isso. Pode ser muito fácil. O problema é que o Muralha, na leitura, é zero.
Isso é dele. Ele poderia ser o maior goleiro do universo, mas nos pênaltis não consegui ler. Ele não é o maior goleiro do universo e nas penalidades ele não leu. O Fábio sai muito bem no Diego, no movimento do Diego, ele já sai antes. Se você não sair antes, você não pega um pênalti. Não tem goleiro que saia depois da batida e pegue um pênalti, a menos que ele caia no canto certo e encaixe a bola, o batedor colabora. E é uma coisa que em 10 dias você não aprende, né? Você não vai aprender a ler em 10 dias. É como eu chegar para um goleiro que nunca trabalhou a bola recuada com os zagueiros e falar assim, a partir de hoje você vai. Você pode melhorar um pouquinho, mas daí incorporar isso para a sua existência, você não vai. Bom, isso decide, tá aí, título, legal. A questão é, não adianta encontrar bom futebol em mata-mata. É muito difícil. Claro, quando você tem Messi de um lado, Cristiano do lado, você tem grandes times do futebol mundial, você até encontra. Agora, no nosso nível, e ele é pobre, você encontra o quê? Treinadores que se fecham dentro de uma estratégia. E o Mano faz isso 120% de um jogo de futebol. O Mano jogou como se tivesse o gol qualificado. 1-1 é meu, 1-1, 0-0 é meu. Então jogou. Deixa o Flamengo chegar, explora o espaço. Deixa o Flamengo, explora. O Flamengo foi muito para cima, depois o Cruzeiro foi, calma, vamos jogar. Agora, do jeito que joga o Cruzeiro, para jogar sem um... Não é um... Cuidado, né? Sem 9, referência. Mas sem um jogador que seja uma referência para os companheiros, você tem que ser muito bom para jogar assim. Porque é um movimento de entrada e saída, hora um, hora outro, para ocupar o espaço da finalização, tem que ser muito bom. Isso, aí nós temos dificuldades, porque o futebol brasileiro não tem essa fartura toda. E aí o Cruzeiro sofre um pouquinho. O Cruzeiro sofre, porque ele chegou, já contando com a Arrascaeta no time, foi logo no começo. Você pega Robinho, Alisson, Arrascaeta, Thiago Neves. Quem é o... É muito... cara para trabalhar. Um cara leve para trabalhar. Respaldados por Henrique e Hudson. E sem a bola, esse quarteto aqui, fazendo o Flamengo rodar e dificultando a entrada. Então, estrategicamente, acho que o Mano foi perfeito dentro daquilo que ele acredita e o Rueda dentro daquilo que o Flamengo joga historicamente. Imagina o Flamengo lá. Que jogo seria? Seria interessante, né? Se o Flamengo vai e não sai, e o Cruzeiro vai e não sai, não tem jogo. Teríamos pênaltis. Direto. Foi assim que acabou. Aliás, tem uma curiosidade, só uma conta rápida aqui. Primeiro que eu acho que a questão de não ter esse gol qualificado na final é um incentivo para os times ficarem, não vou sair, não vou sair, não vou sair. É assim há 3 anos, né? Pois é. O Palmeiras foi campeão em cima do Santos. Tem razão. Porque já não tinha esse gol fora. É verdade. Porque foi 1-0 Santos e 2-1 no Allianz Parque. Tem razão. Aquele gol do Ricardo Oliveira era o gol do título se fosse o regulamento que valeu até o ano de Cruzeiro Atlético. Foi 1-0, né? E aí a coisa muda. E ano passado não se falou sobre isso porque o Grêmio quase que resolveu tudo em fora de casa, em Belo Horizonte. Agora, se a gente for ver, se a gente somar semifinal mais final da Copa do Brasil, semifinal mais final, foram 4 jogos. 3 gols. Quartas da Libertadores, 2 jogos, entre brasileiro, 2 jogos, um único gol. E aí o povo ainda acha que o mata-mata é a solução para o futebol brasileiro. Eu não sei para quê. Exato. Para quê? Porque você imagina, você só se garante, você não joga, eu me garanto. E isso reflete um pouco como é o nosso futebol hoje, né? O futebol do contra-ataque. O futebol de não vou partir para cima, não vou ter a bola e vou jogar no contra-ataque. E aí, no jogo que é de mata-mata, alguém precisa fazer alguma coisa. Acabou que a coisa foi decidida nos pênaltis. Parabéns ao Cruzeiro, muito legal. Acho que está com o seu ano cumprido. Embora, assim, no Campeonato Brasileiro esteja fazendo uma campanha razoável, diante de um cenário que pouca gente está jogando bem, a não ser o Corinthians agora, um pouco menos. Agora, o Flamengo termina o ano, ainda tem a Sul-Americana pela frente. Que bom que é um pouquinho mais para frente, porque pelo menos se ganhar esse título vai ficar com um sabor de título mais para o fim do ano. E tem o Fluminense no meio do caminho, então isso pode... Essa possível conquista, se ela acontecer, pode crescer. Mas é um ano, do ponto de vista do que se esperava do Flamengo, muito abaixo do que deveria ser. Desastroso, né? E a Sul-Americana não salva o ano, certo? Não salva. Eu acho que não. Eu acho que muito não. Pequeno, é importante, vai dar vaga na Libertadores, vai dar volta olímpica e tudo, mas perto do que a gente esperava. Qual o retrospecto do Flamengo? Campeão carioca. Orçamento muito superior aos demais, convenhamos. Não vou dizer que é uma obrigação, mas era o time com maior responsabilidade de ganhar o título.
Libertadores, um papel vergonhoso. Eliminado na fase de grupos de novo, 4ª vez nesse século, em 7 participações no século XXI, 4 eliminações na fase de grupos, 2 com o Bandeira de Melo na presidência, essa com o maior orçamento do grupo. Nenhum ponto fora de casa. Vexame, papelão. Final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, líder Corinthians, Flamengo, 18 pontos atrás. Hoje, né, já é quinta-feira, daqui a pouco o torcedor vai acordar, vai olhar a tabela e vai lembrar do brasileiro. 7º colocado. Não iria para a Libertadores. Não iria para a Libertadores. Ou iria porque o Cruzeiro está classificado agora, né? Ali, Ou seja... está agora no meio, um G7. Está atrás do Botafogo. Aí já é migalha, que né? muitos torcedores do Flamengo se divertiram com a eliminação do Botafogo, com recursos muito menores, não ganhou título, não vai ganhar título, mas faz uma temporada muito mais digna, muito além daquilo que prometeu, que se imaginava. Porque não deu vexame. E o Flamengo só devendo. Está perto do orçamento. Exato. Se o Flamengo vencer o final do ano na Sul-Americana, ainda falta o Fluminense, uma fase semifinal, uma final. São 6 jogos. Está muito longe disso. Né? Claro, vai encerrar o ano com um título. Isso é importante, é um título internacional. Independentemente de vaga de Libertadores, é uma taça. Mas o ano não se limita a isso. A sensação final pode ser agradável, mas o ano é um ano de fracassos. E esses fracassos têm explicação. A explicação passa pela gestão do futebol e pelo desconhecimento do assunto por parte de Eduardo Bandeira de Melo. Não vou me cansar de falar sobre isso aqui, já falei várias vezes. O Muralha é um dos protegidos do presidente. Não se protege ninguém no ambiente de trabalho. Não se protege ninguém. Nem que seja o maior puxa-saco. As pessoas têm que ser cobradas pelo desempenho profissional. E no futebol, mais ainda, porque o chefe é toda a torcida. E todo mundo vê o desempenho. Não é o cara que está numa empresa trabalhando ali que o chefe consegue esconder a incompetência. E o Muralha, coitado, ele não tem culpa. Não pediu para ser contratado pelo Flamengo. E ele vem dando sinais claros de que não é um goleiro à altura. Isso vale para outros jogadores que são também os protegidos. Uma entrevista que o Eduardo Bandeira de Melo deu ontem, foi publicada ontem no Globo Esporte, é constrangedora. Ele diz que protege os seus jogadores de bullying, como um pai protege os filhos. Gente, as críticas feitas a atletas de futebol, quando eles vão mal, elas fazem parte do trabalho, como os elogios, a exaltação. O Neymar, ele é endeusado e às vezes é criticado. Como foi agora por muita gente, faz uma bobagem. O Cristiano Ronaldo, o Messi já foi criticado em momentos ruins. É difícil, porque dificilmente erra. Porque aí estou falando da excelência. Então, o dirigente não tem que proteger. Ele tem que enxergar futebol, perceber carências, dar mais com dinheiro e corrigi-las. O Flamengo disputou uma final sem goleiro, gente. Sem goleiro. Impressionante. Não venceu no Rio, uma falha do Thiago quando era melhor. Aliás, acho até que o Rueda, para quem pegou o bonde andando na reta final, se propôs mais a vencer os 2 jogos. No jogo do Rio, o Flamengo atacou muito mais, fez o gol, buscou o segundo, quando o Thiago foi infeliz, largou a bola, o Arrascaeta empatou. E hoje, no final do jogo, o Flamengo estava em cima do Cruzeiro. Meio tímido, mas o Fábio fez a última defesa do jogo. Sim. E os grandes sustos que o Flamengo teve foi uma bola do Thiago Neves e uma do Arrascaeta, que eles chutaram para fora, com muito perigo, especialmente do Thiago, e saídas do gol do Muralha. Uma péssima em cada tempo. Isso não é uma novidade. Ele é um goleiro tecnicamente ruim e ele não tem a menor noção do que é defender um pênalti. Então, o Flamengo jogou sem goleiro, por quê? Por erros de planejamento, por desconhecimento de futebol e pela preocupação de alguém de tratar como se estivesse num ambiente de trabalho, numa grande estatal ou num emprego público, onde o cara põe o paletó e ninguém é demitido por incompetência, porque ele é concursado, porque tem aquela coisa de estabilidade. Esse é o ambiente do Flamengo. O Cruzeiro foi mais competitivo, o Cruzeiro tem 2 ótimos goleiros e, na hora da verdade, o Mano Menezes foi inteligente, porque... O Rafael é ótimo, mas o Fábio é o Fábio, né? Foi. O Fábio é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. E na hora decisiva, ele pegou as bolas difíceis do Rio, ele pegou uma outra defesa hoje, a do Guerreiro, que foi difícil no final, e defendeu o pênalti só do Diego, que é considerado o craque do meio-campo do Flamengo, embora não justifique isso ultimamente. O Mano recolocou o Fábio no gol, não porque o Rafael vinha falhando, tal. Chegou um momento que estava, né? Na temporada estava meio assim, ele estava sendo criticado, o que ele fez? Deixa eu botar o ídolo em campo de novo. Depois o cara, ele ficou até o fim. E hoje fez uma grande partida. Não, e ele levou o time também à final. Ele também sem dúvida. Participou da semifinal contra o Grêmio. Pois é. Sem dúvida. No jogo de Porto Alegre, né? As defesas que ele fez, o Grêmio não goleou. Não goleou, não digo, mas não venceu por um placar elástico, porque o Fábio foi fundamental e conduziu o Grêmio ao título. O Flamengo, na final, o Cruzeiro ao título. O Flamengo não tinha goleiro. Simplesmente não tinha goleiro. Sabe pelada, quando vai para a linha, um cara da linha vai para o gol? É horrível, né? Um time com goleiro, outro time sem goleiro. A gente reveza no gol. É muito ruim, porque não tem jogo, né? Qualquer bola entra. Mal comparando, esse foi o Flamengo nas finais. Mal comparando, claro, que é um exagero da minha parte, mas só para dar uma noção. Você falou da campanha, né? Entrou, venceu a Chape, nessa sequência aí de oitavas para cá, a Chape, que veio
da Libertadores, né? O time que estava na Libertadores. Palmeiras, com quem já havia decidido Copa do Brasil 2 vezes. Venceu uma, perdeu outra. Grêmio, para quem havia perdido o ano passado, decisão. E o Flamengo, para quem já havia decidido também, com quem já havia decidido lá em 2003. Quer dizer, equipes que já tinham encontrado, inclusive, nas finais, equipes que estavam em Libertadores, o Grêmio que, inclusive, que ainda está, foi só pedreira. Sim, e antes disso teve o São Paulo. E teve o São Paulo ainda antes daquele jogo lá num momento em que você não define a temporada, mas você encaminha alguma coisa. Aquela eliminação do São Paulo, a classificação do Cruzeiro, ela não estabilizou o Cruzeiro. Não. Mas ela desestabilizou o São Paulo para o restante da temporada. E foi uma eliminação em que o Cruzeiro jogou de uma forma pragmática, absurda no Morumbi, ganhou de 2-0, 2 lances de bolas cruzadas. E em Belo Horizonte, quando foi partir para o jogo de igual para igual, sofreu e quase foi eliminado. Perdeu o jogo em Belo Horizonte. Né? Então, aquela situação é engraçada, porque o primeiro mata-mata grande aqui mostrou muito o que seria a estratégia do Mano hoje em casa, mesmo com a sua torcida presente. Aquela vez, eu acho que ele, talvez, pela vantagem de 2 gols de diferença, 2-0 no Morumbi, não vou poder jogar um pouquinho. E ele foi, o São Paulo dominou o Cruzeiro e por pouco não fez o 3-1 que eliminaria o Cruzeiro. E o Mano teve uma lição, aí teve a lição do Palmeiras, do jogo do Allianz. O 3-3. A famosa frase, meu time não vai mais tomar 3 gols nunca mais. Dito e feito. Aquele jogo condicionou muita coisa. Condicionou muita coisa. O futuro ainda que nós nem sabemos. É verdade, é verdade. E mesmo o jogo contra o Palmeiras no Mineirão, o Cruzeiro tentando administrar a vantagem, levou o primeiro gol e conseguiu empatar com o Diogo Barbosa de cabeça. Então não foi uma trajetória, foi uma trajetória gigante de eliminação de vários concorrentes grandes mesmo, né? Se você pegar o retrospecto do Cruzeiro até essa final. E, assim, a sensação do torcedor do Cruzeiro, ela é uma das melhores. Há algum tempo, ele se sente inferior ao do Atlético, pelo que o Atlético, agora, essa temporada mudou. Virou de novo. E já terminou favorável ao Cruzeiro. Já terminou favorável ao Cruzeiro. Já está favorável. Agora o torcedor do Cruzeiro vai fazer o quê? Ele vai... outra coisa, a Copa do Brasil estava acabando no finalzinho da temporada. Agora ela acaba 2 meses antes de terminar. Então o Cruzeiro já fez a sua parte. Talvez seja o time, isso eu acho errado. A Copa do Brasil ainda não encontrou o seu espaço no calendário, nesse novo calendário maluco. O Cruzeiro vai ser o time que vai largar. Fiel da balança. A Copa do Brasil e a Libertadores, Sul-Americana, elas complicavam o calendário até metade do ano. Agora elas complicam o ano todo. Agora não sabe conviver. Agora os times que não enfrentaram o Cruzeiro estarão em vantagem no Brasileiro, né? Por isso que o torcedor do Corinthians está comemorando. Vai pegar o Cruzeiro no fim de semana cansado e esfacelado, porque tem um monte de cara machucado. Que Cruzeiro? Que escalação? Ou eliminado, Não, só o que teve de jogador machucado já vai ser um jogador. É difícil dizer. É difícil dizer como o que vai ser do Cruzeiro. Você tem um time que tá levinho e o outro que vem pesadão. Né? Sim. O Flamengo, se você pegar o Atlético Nacional do Rueda, quando o Flamengo contratou o Berril, chamou atenção. Nós mostramos no bate-bola uns melhores momentos do Berril. Só apareceu Guerra em todas. E era Guerra, Quando a bola chegava no Berril, passava pelo Guerra. Assim, tá bom, né? Aí um foi para um lado, outro para o outro. E tá difícil jogar. O Guerra, às vezes, jogava pelo lado do campo, no Atlético Nacional. Horas, em alguns momentos, no banco de reservas. Mas a preferência do Rueda gosta de ter 2 homens mais agudos, mas no lado, como o Berril, o Everton, que ainda faz volta melhor do que o Berril, tal, mas você tem o Diego e 2 caras bem identificados com isso. O Mano tem ele vem numa crescente. Você tem Robinho, o Robinho não é o Robinho, aí passa pelo Thiago Neves e chega no Alisson. Quer dizer, ele é mais equilibrado. O que falta? O homem lá dentro. O homem lá dentro. Né? Que o Flamengo tem. Mas o Flamengo tem, obviamente, características. O Rueda conseguiu ajeitar o Flamengo no que foi possível. Mas ainda não é o Flamengo, o ponto final, o trabalho do Rueda. Isso aqui eu cheguei no máximo. É pouco ainda. Ele pode apresentar mais o Flamengo, o Rueda. Quer dizer, para a final da Copa do Brasil, ele conseguiu chegar neste nível. Mas tem que trabalhar muito melhor. Trabalhar melhor com
no lado do campo, com o Diego, com o Berril, com os laterais. Porque é o seguinte, o Berril, horas que é pau e vai embora. Um outro tipo de jogo ele não consegue jogar. Vem cá, Berril, time. Não é só sair, pega o trilho e manda para dentro. lampejos. Ou, né, a bola na esquerda, ele vem por dentro. Né? É preciso de mais. E aí eu tenho dúvidas se o Berril conseguirá oferecer mais dentro dessa maneira de enxergar futebol do Rueda, porque é uma maneira que exclui o Everton. O Everton é Diego. E eu gosto quando o time... Aí é uma preferência minha, como ele tem a dele. Eu gosto quando tem... 2 meias. Dois e um Dois de atacante criação. e um outro por dentro. Porque você equilibra, né? Você tem 2 e 2. E não 2 caras que, de repente, em alguns momentos, é o Diego. O que fez o Cruzeiro? Trancou a saída e você tem Hudson e Henrique chegando e Diego. Uma menção de passar a bola, sobe um, dá uma encostadinha, essa bola não chega no Diego. É possível que e daqui... aí fica difícil jogar. É possível que daqui para frente ele, primeiro, vai rever essa história de não jogar os dois. Você já fez isso, né? O Everton Sim, não Já podia, colocou né? o Everton mas- pela esquerda e o Berril pela direita, na ausência do Everton. Mas agora Everton. Ribeiro na esquerda. dou mais um passo. Lembrando que o Everton não podia Considerando, jogar. Ele é sim, jogador. considerando quanto o Diego não está jogando, se ele insistir que eu é um ou outro, hoje talvez o Everton Ribeiro tenha mais condição de jogar e o Diego não jogar. Né? Se ele continuar Pode ser uma insistindo alternativa. nessa Substituir. nisso de Agora acho que vai não acabar poder aquela jogar os dois loucura, juntos. ele vai poder utilizar o time que ele considera melhor nas 2 frentes que ele tem. Até porque o brasileiro agora, né? Fica Não uma dá mais situação- pra abrir mão. O Mano também teve esse problema com relação ao centroavante, porque o Sassá, que veio depois, não pode jogar Verdade. a Copa do Brasil, não pôde jogar a Copa do Brasil, que era a opção para o Ávila. Seria outro time. Seria outro time. Agora, o Rueda vai ter esses 2 meses, 2 frentes e, enfim, um time titular com o Diego Alves, com o Everton Ribeiro, com o que tem de melhor. Assim, também eu concordo com o Mauro. Acho que o título da Sul-Americana é pouco Muito pouco. pelo que projetou o Flamengo para a temporada. Mas, assim, ficar sem nada é pior, certo? Estabelecesse uma hierarquia das competições que o Flamengo disputou esse ano. Então, Qual seria? Libertadores, Libertadores, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. É isso. Era isso. E Carioca. E Carioca por último, Exatamente. que é o que ele ganhou é o até agora. E Primeira Liga, que foi eliminado pelo Paraná Clube. Aí mais- Também nos ali. pênaltis. Exatamente. Aí Também é o- perdeu na Taça Guanabara pro Fluminense dos pênaltis. É verdade. São Aí eu 3 ficaria derrotas dos pênaltis. com dependendo do Moraes. discurso, dependendo de como você vende, você consegue equilibrar a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Depende de como você vende a coisa. Como você... Conquista sul-americana. Tá bom. A vaga, esse time aqui me daria uma vaga. Esta me daria uma vaga, eu ganhei uma vaga... Eu ganharia pela Copa do Brasil, ganhei pela Sul-Americana para a Libertadores. Mas vamos falar do título apenas. É um título internacional. Eu acho que tem uma validade. Digo, de você poder botar o pezinho fora de casa e falar, ganhei uma competição internacional. E estará na Libertadores, né? E isso é bom? Não é bom. É pouco. É claro. Mas eu digo, tentando enxergar a Copa do Brasil e Sul-Americana, de repente pode ser que em determinado momento, para você, o clube, uma esteja na frente da outra, ou dá para equilibrar isso. Quer dizer, não digo que isso... O Flamengo vai ganhar o ano porque se ganhar a Sul-Americana. Eu acho, inclusive, que é uma caminhada ainda longa e a situação vai ficar bem tensa a partir de agora. Não fique surpreso, o torcedor do Flamengo, se amanhã ou depois aparecer alguma baboseira ou factoide, como a pedra fundamental do estádio de Manguinhos, né? Isso é antigo, Cartola sempre faz isso. Anuncia uma contratação. Como não pode contratar agora, põe a pedra fundamental do estádio. Dá um pontapé inicial alguma coisa, aparece lá os políticos chutando alguma coisa para o alto, né? Para ver se engana o coitado do torcedor, que não é bobo. Será que agora vão abaixar o preço do ingresso? Pois é, o Flamengo, a situação do Flamengo, existem torcedores que ainda não perceberam o seguinte: o trabalho de recuperação financeira, administrativa do clube, ele é excelente. Formar para um grupo de pessoas, parte saiu, parte ainda está lá. Isso é fundamental, isso não pode mudar. O Flamengo é exemplar nesse campo, ok, beleza. Mas a razão de ser do clube é o futebol. O Flamengo só consegue pagar suas dívidas imensas e só as contraiu porque o Flamengo movimenta muito dinheiro. E movimenta porque o Flamengo gera muita receita e o Flamengo tem muitos torcedores. Então, tudo é o futebol. No momento em que o Tirone sempre fala sobre isso, você já passou do período de carência, que era para arrumar a casa, tem que ter resultado. Ponto. Não tem conversa. Eu não entendo de futebol, sou o presidente do clube, eu me afasto
eu me afasto. Eu nem vou lá. Mas não, futebol dá holofote. Claro. Você aparece, dá entrevista, finge que entende do assunto. Veja bem, uma coisa é frequentar uma arquibancada como torcedor e lembrar as escalações do passado, presenciar jogos importantes, grandes momentos de alegria e de tristeza, como todo torcedor tem. A outra é entender do assunto futebol com maior profundidade para você poder administrar um departamento de futebol. E o discurso é muito confuso, porque assim, você pega na própria entrevista lá do Globo Esporte, do presidente do Flamengo. Dado momento ele fala, não, o nosso sistema aqui é profissional, os profissionais que tocam na área financeira, jurídica, no futebol também, está lá o Rodrigo Caetano. Na sequência ele fala, num outro parágrafo, logo abaixo, outra pergunta, não, é porque eu protejo os jogadores de bullying. Vem cá, profissional com proteção, como é que é isso? Isso é profissional? Se um jogador joga mal, olha, não serve, vamos negociar, vamos emprestar. Vamos buscar o outro para a posição. Está em fase ruim, então vamos afastá-lo para se recuperar. Essa avaliação tem que ser feita por quem conhece. Se o chefe, gente, protege, quem é que vai trocar esse cara, negociar esse cara? Então isso não é uma casualidade. O Flamengo está jogando para 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, com ingresso muito caro, afastando o seu torcedor. Será que isso não vai mudar? Não é possível. Então, pelo menos o brasileiro. Ele voltou a falar que não nessa entrevista. Mas agora acho que né? o buraco E agora, é mais embaixo, né? tudo isso agora, essas feridas todas, que estavam com várias ataduras e band-aids, está tudo arrancado, irmão. Abre tudo. Agora está tudo aberto. E com alguém fazendo assim. Eu estou aqui batendo aqui, ó, apertando todas elas, porque a gente tem que apertar. Porque não dá para engolir essa história de que faz uma boa gestão na parte administrativa, então é café com leite no futebol. Não, futebol tem que ser vencedor. Time grande tem que ser vencedor. O Flamengo faz uma campanha ridícula na Série A. O Flamengo jogou uma final sem goleiro na Copa do Brasil. E o Cruzeiro, que cometeu vários erros ao longo do ano também, seu presidente é muito questionado, bem ou mal ganhou essa taça. E, de fato, o Cruzeiro fez uma campanha arrebatando vários grandes adversários. Ou seja, a conquista ela é muito sólida. Sim, sim. E especialmente a eliminação do Grêmio. Que o Grêmio era apontado favorito, o Cruzeiro suportou, perdeu só de 1-0, e o Renato, aquela coisa toda e tal, o pessoal achando, teve até colega da imprensa gaúcha gravando vídeo, né? Estou embarcando aqui, vamos para Belo Horizonte para buscar a classificação, o Grêmio vai se classificar porque é melhor. Não classificou não, meu camarada. Tirou o Grêmio e agora vence o Flamengo na final dos pênaltis. Só sobre um lance que a gente viu ali do Thiago Neves. É isso que eu queria falar exatamente agora. A batida, a câmera por trás, parece que ele toca mesmo. Mas tem uma que você vê saindo um pedaço do gramado. E 2 toques ou não, hein? Pra mim, não. E 90% dos lances não se esclarece pelo árbitro de vídeo. É mais uma opinião. Eu acho que bateu. Não, eu também acho que e a final, você gostou da final do Pernambucano? Pois é. Não, 5 minutos 5 e a decisão errada. Aí, tá vendo? Ele sentou do meu lado pra me provocar. 5 minutos e... Exato. Porque é o seguinte, a visão de que vai consertar tudo é de uma ingenuidade Meu Deus. futebolística, eu diria. Porque assim, você só vai trocar os problemas. Vamos arranjar novos. Você vai eliminar alguns que são gritantes, assim, primitivos, mas teremos outros, certamente. Não, se alguém está preocupado que vai acabar o debate a respeito, não, ser apenas com mais tecnologia. Exatamente. Aliás, a propósito, né? Árbitro, o real, não o de vídeo nem o de vidro, o Luiz Flávio de Oliveira. Escalado, eu acho que de forma indevida. Vinha de uma lesão seríssima. Acabou de voltar recentemente. Voltou no jogo Bahia e Grêmio. Errou. Na Arena Fonte Nova, não foi bem. Começou o jogo muito nervoso, dá pra perceber. Mas depois foi. Acabou, como diria outro, acabou fundo. Eu não lembro nem quem foi. O Salvio estava aqui com ele no sábado e a gente estava vendo um jogo de segunda divisão e tinha um árbitro da primeira, assim, daqueles primeiro time. Na segundona ele falou, tá vendo isso aí? Castiguinho. Não. Vai apitar a final da Copa do Brasil. Por quê? Já tiraram. Já tirou do holofote, preservou. Vai. Aí não deu certo, professor. Era a estratégia correta. Você tira o cara, claro, você não põe na rodada anterior, joga ele. Acho que hoje, envolvendo o Luiz Flávio, não teve nenhum lance polêmico. Quase teve no último lance. Quase. Que a cobrança então, exatamente. Simplesmente o último pênalti. Nós não discutimos, foi 2 toques. Ou não, depois de uma arbitragem de 90 minutos fora acréscimo. Durante o jogo, acho que só uma falta ali no Alisson que... Tem uma outra coisa que eu acho que é uma evolução aqui. Mas que, nada demais. tem umas coisas que, graças a Deus, aconteceram. Um é o campeonato de pontos corridos, que às vezes é achincalhado, não é incrível.
Hoje é um bom exemplo. Aquela questão do goleiro adiantar. Todo goleiro adianta, em todos os países do mundo. Então, o Fábio adiantou um pouquinho no pênalti do Diego. A gente vivia uma época aqui que o cara fazia um pezinho, né? Voltava o pé. Vocês lembram disso? Mas isso não acontece mais. Só para não esculhambar... Não, claro, o cara não precisa estar dando meio de campo. Era legal abolir isso da regra. Isso, seguinte, tá bom. Porque um dia um cara vai aparecer que ninguém mais marca. Isso foi abolido e não contaram para ninguém. Né? No mundo todo. É 1 metro, 1,5 metros, 2, o que você quiser, a menos que você divida a bola com o sujeito que vai bater, aí fica chato. Exato. Mas ninguém dá. Só que tá lá, escrito. O dia que o cara pegar e falar assim, não... Eu vou apitar agora aqui. Está na regra. Aí o mundo vai cair. Então tira. Porque assim, eles se preocupam com tantas bobagens. Aquilo que está escrito o nego não cumpre. Porque é o seguinte, se está lá escrito, pelo menos vale para todo mundo. E quando não vale, mas continua escrito, é um problema. No dia que apareceu o professor ali que... O árbitro de vídeo dos pênaltis, nós estamos mortos. E aí? O que vai fazer o árbitro de vídeo? Vai olhar a saída ou vai ter que parar todo os olhos? Todos andam. Não fala isso, não fala isso. Não fala isso. Não chegará isso. Nós vamos combater até o final. Só um destaque. Arnaldo para árbitro de vídeo. Eu acho que ele deveria fazer o curso. Só um destaque voltando ao jogo, que acho que vale ressaltar. Como jogou o Murilo e como jogou o Juan, né? Murilo, para mim, é o meu... Jogaram demais, os dois. É o meu escolhido. Bom zagueiro. O Juan tem uma escalada de Copa do Brasil sensacional. Como jogaram. Né? Como acertou passe, como desarmou, poucas faltas. Vale destacar, o Flamengo perdeu, é verdade, mas uma das coisas que o Rueda fez desde que chegou foi recuperar o Juan, que era reserva do Rafael Vaz no Flamengo, por incrível que pareça. E jogou demais, está jogando demais. E o Murilo também. Ele já tinha jogado muito no outro jogo, no primeiro jogo, já tinha jogado bem. Jogou muito bem de novo hoje. Murilo assumiu a titularidade esse ano, Sim. 24 anos. Você esqueceu o 20º. O Mano relutou, inclusive, a escalá-lo. No jogo com o Bahia e Salvador, ele não colocou o Murilo. Foi o Hudson improvisado, o Hudson foi expulso. E aí ele colocou o Murilo, perdeu o jogo, aí depois colocou. Ele parecia não confiar no jogador. Porque tinha... Mas quando não tinha mais jeito, colocou, o menino foi e ficou. Tá bem. Tinha o Caicedo... Não, primeiro, vamos lá. A lista, vamos ver, vamos chegar no Murilo. Vamos lá. Manuel era titular, quebrou o pé no jogo com o São Paulo. Dedé voltou e machucou. Dedé voltou e machucou. Caicedo, foram caindo até chegar o Murilo. Caicedo foi negociado, o Dedé não conseguiu voltar e o moleque foi um dos destaques da final. E é curioso, assim, porque hoje trabalharam muito os dois jogos, né? O que acho que reforça essa ideia. O Cruzeiro jogou pelo empate. Não é gozação, gente. O Cruzeiro jogou pelo empate. O Cruzeiro sabia que, indo para os pênaltis, a chance era muito grande. Não era pequena, era grande. Isso não é uma... Pragmático, como é uma análise técnica. Você está jogando contra um time que tem um goleiro que não pega pênalti. É óbvio que você tem uma chance muito maior. É evidente. A única chance que o Cruzeiro tinha de perder era os seus batedores irem mal. Bateu na trave, acertar o goleiro sem querer, está para fora. Como eles foram muito bem, acertaram todas as cobranças. Né? Quem fez a diferença? O goleiro, pegador de pênalti, goleiro de verdade, vamos dizer assim, né? O goleiro que foi o Fábio. Defendendo um pênalti do Diego, que, aliás, faz um péssimo ano. O Diego não tem jogado bem há muito tempo. O Diego não decide, o Diego... Outro dia eu falei aqui, há muito tempo. O Diego não dá um passe vertical, aquele que coloca alguém na cara do gol. Aí deu um ou outro, sim, ele tem que fazer isso mais. Ele não dá um passe que coloca um companheiro em condições de marcar. São raros. O Everton Ribeiro chegou no Flamengo e em poucos jogos tinha mais assistências do que ele. Mais assistências e mais passes para finalização. Em poucos jogos. Já tinha superado o Diego. É impressionante. O Everton, que joga pela esquerda, dá muito passe para gol com cruzamento, mais do que o Diego. Foi assim no ano passado, inclusive. O Diego não decide, o Diego prende muito a bola, o Diego aceita muita marcação e o Diego perde pênaltis importantes. Perdeu um contra o Palmeiras. No momento que o Flamengo ainda tentava se aproximar do líder do campeonato, foi um momento até chave ali. Na Ilha, no jogo foi 2-2, estava 2-2 o jogo, ele perdeu o pênalti e hoje perdeu o pênalti decisivo. Então não podemos mais analisar tecnicamente o desempenho de um atleta profissional de futebol, só podemos elogiá-los e protegê-los. Ou seja, tudo isso está interligado, gente. Até a queda de rendimento do jogador. O Diego deu uma entrevista recentemente falando que não, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca e tudo, que repercutiu muito mal. Por quê? Porque, poxa, peraí, isso basta? Claro que o ano é bom. Talvez o Diego não tenha entendido o que seria um grande ano para o Flamengo, né? E como a gente discutiu aqui na segunda-feira, quem perdesse ia ficar numa situação muito complicada, porque o ano do Cruzeiro também era bem fraco até aqui. Eliminação na Sul-Americana, perdeu o título mineiro para o Atlético,
nunca disputou o título brasileiro, nunca duelou ali com o Corinthians. Está ali agora em quinto, mas muito longe do líder, com chances meramente matemáticas de ser campeão brasileiro. Nem se fala para ele para ver se o G5 vira G6, vira não sei o quê, né? Agora a torcida agora ganhou a Copa. Na Copa do Brasil foi bem o Cruzeiro. Foi a competição em que ele foi bem e por isso merece o título, sem dúvida alguma. Mas se perdesse, se fosse no tempo normal, nos pênaltis, seria uma quinta-feira muito difícil, porque aí tudo isso, essas feridas seriam abertas lá na Toca da Raposa. Mas elas estão abertas lá no Ninho do Urubu. Mas o momento do Cruzeiro é de crescimento no ano, né? Até o time brasileiro melhorou. Melhorou, engatou uma sequência aí de bons resultados e culmina aí, né? Essa cereja no bolo aí, que é o título da Copa do Brasil. O Flamengo, nesse momento, eu vi essa entrevista do Diego, desculpa. Eu vi essa entrevista do Diego, achei bem curiosa também, porque ele fala que o Campeonato Carioca, a pressão era grande pelo investimento que foi feito por ser o Flamengo e ganhou de forma invicta, coloca o fato de ganhar o Campeonato Carioca, né? Ele falou isso na entrevista, de forma invicta tinha sido uma grande coisa, dias, mais ou menos, na coletiva. que aí a Libertadores só vai se recuperar com a Libertadores do ano que vem, isso aí não tem jeito. O Campeonato Brasileiro estava um pouco abaixo, estava aqui, mas chegaram à final da Copa do Brasil, na Sul-Americana. Quer dizer, se você prestar bem atenção no que ele está falando, você fala, pô, o ano não foi bom, você não precisa nem entender nada de futebol. Da forma como ele estava levando, quer dizer, eu acho que está dentro daquilo que você critica tanto também. Aceitar as coisas. Aceitar. Acomodação. Quando alguma coisa não vai bem, em qualquer situação na vida das pessoas, no ambiente de trabalho, o que você tem que fazer? Para, ver onde está o problema e tenta consertar. Se o cara está doente, vai no remédio para quê? Vai no médico para quê? Para detectar a doença, te dá um remédio que te cure, né? Que tire você da crise. No Flamengo faz o quê? Toma uma aspirina, né? Toma um banho que a febre passa, meu filho. E a febre volta. E ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. Até que ela se torna uma coisa mais complicada. Eu vou dar uma notícia aqui estarrecedora. Essa aqui eu ia te passar também. Estarrecedora. É isso aí. Perfil da Copa do Brasil no Twitter, né? É. Tá. Pode ler, oficial. Arnaldo. Lê aí, Arnaldo. Perfil oficial. O meia Ribas Diego 10, que é o Twitter do Diego, do Flamengo, foi escolhido como o melhor jogador da Copa Continental do Brasil 2016. Isso é um site humorístico, um perfil de humor? Não, é oficial. Sensacionalista. É oficial. Jura? Você tá brincando? Parece o prêmio do Oliver Kahn. Mesmo que ele fizesse o gol dele de mesmo pênalti, não seria a atuação dele. Isso é uma eleição que vem sendo feita ao longo da competição. Eu queria entender quais são os critérios. Final, porque assim... Porque não é possível. Mesmo o jogo contra o Botafogo, que ele faz aquele gol na grande jogada do Berril, era um jogo que ele já não estava bem, né? Não. Aquele gol aliviou um pouco. Aliviou. Era aliviou da confiança e tal. E acabou que não resolveu muita coisa também, que ele continuou com más atuações. Mas eu gostaria de saber quais os critérios. Acho que deixa o jogador constrangido, porque ele sabe que exatamente. O jogador fica lá, putz... É o Oliver Kahn ganhando, né? O prêmio, né? Solta a bola, o Brasil ganha a Copa. Mas o Oliver Kahn foi antes, né? Antes de soltar a bola. E ele tinha fechado o gol na Copa inteira. Agora esse aí tá saindo agora, pô. Acabou o jogo. Deu tempo de... Peraí, deu tempo de fazer. Não pode, esse aqui não pode. Escolhe outro aí, amigo. Falta esse Apaga esse tweet aí. Eu te interrompi, você ia falar alguma coisa. Já esqueci o que eu ia Já falar. esqueci. Não, já lembrei. Eu ia falar que Calma. Eu ia falar que o Flamengo... Belo corte de cabelo. Muito obrigado. corte de cabelo. Fala. Ainda não cortei, vou cortar, senão vou chegar com um novo visual. Visual muralha. Nesse momento, o Flamengo não está no G6, não é isso? O Flamengo está em 7º lugar. Ou seja, ele vai ter que dar uma remada aí, porque não pode garantir que vai ser campeão da... E a Sul-Americana é a fase inicial, né? Da Libertadores, né? Não é a fase de grupos, não. Acho que é a fase inicial. Inicial, Enfim, o Campeonato Brasileiro... Não mudou, é fase inicial. O Campeonato Brasileiro para o Flamengo não acabou, porque ele vai ter que buscar uma vaga na Libertadores. Segunda jogo com a Se o Flamengo não for para a Libertadores no ano que vem, o que já é uma temporada desastrosa vai ficar muito pior, né? O Flamengo tem a obrigação. Tem dúvida. É que assim, obviamente tem outros clubes com a mesma obrigação, então a gente sabe como é que é. Mas enfim, o Flamengo, por todo investimento, tudo que fez... Sem dúvida. Ele fica entre os 4. Sem dúvida. Fase de grupo. Sem dúvida. 5º, 6º. Abriu a 7ª vaga, graças a Deus, que eu aqui no meu colo, que bom, a Libertadores, estamos lá. É verdade. É O isso. calendário inteligente que nós temos, assim, ano que vem, é um ano terrível. Porque ele é um ano que tem só uma Copa do Mundo no meio dele. Isso. Então, você tem, como o nosso calendário não segue nada, só um bando de caras que não manjam nada de bola, o que acontece? Você vai parar o Campeonato Brasileiro. E você tem que começar antes. Se começar antes, então a pré-temporada vai ter que... Porque quem jogar a fase anterior de Libertadores, essas coisas... E tem a fase anterior da anterior, né? Anterior. A fase anterior de Você vem pra Libertadores cá. já é janeiro. Cai no meio da sua janeiro. Tá espremendo já. Então, vai ser um ano bacana, assim, gostou, porque isso já era crise. Você imagina se o Flamengo pega uma via
Libertadores, que começa antes da fase de grupos, e ele vai ter que fazer a gestão da pré-temporada daquele jeito, jogando sem condições. E você toma uma pancada, não passa, que pode não passar, ainda mais fazendo errado, como é feito no nosso calendário. Então você já chega no ano com uma crise sensacional para contornar. E não é certeza que vai pegar, jogando a pré-pré, que vai pegar a baba do quiabo, não, hein? Sim, né? O Botafogo pegou 2 adversários dificílimos, por exemplo. Meu Deus. Olha que interessante aqui, o colega aqui do Lance, o Igor Siqueira, que cobre CBF. Votação, ele tuitou, votação foi antes da finalíssima. Mas é injusto assim mesmo dizer. Oliver Kahn. A votação foi antes da final. Segundo o Igor Siqueira do Lance. Agora, como é que você vota no melhor jogador de um evento sem final, considerar A decisão. a né? decisão? Isso. Simplesmente a decisão. Você imagina assim, porque qualquer jogador pode ser escolhido. Imagina que seja o goleiro que chega lá e toma 3 frangos na final. Aí você vai lá e entrega o prêmio para ele. Isso. Parabéns. O que você faz? Exato. É o Oliver Kahn. O Oliver Kahn. Por exemplo, o Thiago Neves não jogou muito mais, não foi muito melhor na Copa do Brasil do que o Flamengo, só pra gente falar de um jogador que estava na final, que o Diego. Não, se tem um negócio assim que eu não gosto, não me peça para fazer lista de melhores de não sei do quê. São aquelas que estão mais polêmicas, Mas eu detesto isso, porque eu acho que isso reduz o futebol a isso aí. É isso aí. Então, se isso eu preciso fazer, é bonitinho, é bem marqueteiro, eu preciso escolher um cara, só que é antes da final. Aí você escolhe. Ele não está no time que venceu, tudo bem, já dá aquela quebrada. E ele também não trouxe nada para ter a final. Então, bonitinho, pegou bem. Estamos falando bem deles. Acho que tem uma questão aí, mais uma constatação, eu acho que a cada ano ela fica mais clara, simbolizada pela conquista do Mano no Cruzeiro, pelas conquistas recentes do Cruzeiro, pelas conquistas recentes do Corinthians. A chave é você escolher um treinador e insistir no treinador. Não adianta. Né? Aquela coisa, a gente fica sempre no negócio do biscoito, da bolacha, mas aí, todas as situações que a gente está vivendo, salvo raríssimas exceções, é do técnico que está um pouquinho mais de tempo que os demais no comando de um time de futebol. Então, o Marcelo Oliveira, que hoje desceu uns 10 degraus na escala dos técnicos... Está na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento pelo Curitiba, ele passou 2 temporadas inteiras no Cruzeiro e foi bicampeão brasileiro, pontos corridos. Certo? Certo? Certo, aí tá certo. O Mano foi o Cruzeiro um tempo, teve um bom sinal, saiu do Cruzeiro para trabalhar fora, voltou no Cruzeiro. Esse ano teve umas 2 ou 3, se perder essa, você cai, se perder essa, cai... Hoje o time tem um padrão, tem uma cara, tem um... você pode até não gostar. Joga de forma muito pragmática. Ok. Joga pelo resultado. Ok, mas o time tem padrão. Sim. O time tem uma cara. E a gente está chegando agora em outubro, o Flamengo tem o técnico agora, está remontando o time. Todo mundo está remontando o time agora. Né? Não adianta muito. Treinador, por mais que eles não sejam brilhantes, é melhor você insistir no teu. O Atlético, se eu insistisse no Roger, acho que estaria melhor do que está agora. Com certeza. Só fazer a correção aqui, agradecer ao Fabiano Medeiros, que me lembra aqui que a Chapecoense jogou na fase de grupos, como campeão da Copa Sul-Americana. É que antes não classificava, mas com aquela distribuição farta de vagas, aí houve essa mudança, então o campeão sul-americano vai para a fase de grupos, sim. Muito bem. A gente tem o Flamengo também, nesse momento, está assim na Libertadores, porque o Cruzeiro... O Cruzeiro está ali, é G7 nesse momento. Exatamente. Bom, meus amigos, a gente tem um na lata aqui para a gente fechar esse bloco do Linha de Passe. E a gente não vai eleger o melhor jogador da competição e também não vai antecipar, porque já acabou. Então, vamos tentar seguir um caminho mais coerente. Afinal, ele já foi eleito. Né? Já foi eleito. Qual foi o melhor jogador da final? Foi o cara da final. Começa com quem hoje? Arnaldo? Por favor, Samuel. Da final são os 2 jogos. Hoje. 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 Eu tenho vários que estariam nessa lista com atuações parelhas, mas a minha opção é o Léo, zagueiro do Cruzeiro, que é o homem de confiança do Mano e que foi para mim o destaque também da competição como um todo. E na final jogou muito, tendo muito trabalho com o Guerreiro. Muito bem. E ainda fez um gol de pênalti de categoria. Calçade agora? É isso? Calçado odeia essas coisas. Eu odeio. Não, mas eu vou do jogo. Não, mas do jogo. Eu faço assim, não, faz o jogador. O herói é o Fábio. Tá. Mas eu fico com o Murilo, porque para chegar até lá,
óbvio, de um time que não toma gol, que trabalha para não levar, tá? Os defensores aparecem, de Hudson para trás. Eu acho que o garoto, pelas circunstâncias, merece. Tá. Tirone? Murilo, eu até já tinha falado um pouco disso, né? Como ele jogou, mas é isso, acho que ele jogou muito os 2 jogos. Seguro, jogou muito. Eu gosto de zagueiros, normalmente. Mauro, quem você acha que foi o melhor da final? Também o Fábio. Fábio. É o cara que fez a diferença, né? Nos 2 jogos. Fez defesas importantes do Rio, fez defesa importante no final do jogo, especialmente em Belo Horizonte, e fez a diferença, porque você olhava para os 2 times que eu falei. Um time tem o Fábio no gol, opa. O outro tem lá o Muralha. Aliás, o João Pugliese, nosso editor aqui do Bate-Bola, passou a informação que, ao final do jogo, nós estávamos já aqui, o Muralha foi entrevistado pelo repórter Eric Faria, da TV Globo, e disse o seguinte, que pulou para o lado direito todas as vezes, que era uma estratégia. Faltou, que tipo de estratégia? Faltou seguir o Mazzaropi. O Mazzaropi, que em dado momento Aí você trocou e surpreendeu o campeoníssimo, que era o Tita, e catou e o Vasco foi campeão. Ele pulou todo para o lado direito. E disse para o Eric Faria que foi uma estratégia. Estratégia, não sei, mas ele pulou. Outra informação aqui Estratégia. de outro companheiro, Cláudio Arregui. Estratégia, vou me atirar no mesmo canto sempre, porque uma hora vão jogar lá e eu vou acertar. Isso. Só que os caras foram jogando no canto contrário. Isso aí era a moda, isso aí é a moda 1, antiga, 2, né? 3, 4. Só quem bateu no canto dele foi o Diego Barbosa. De fato, lá no alto, Mas isso no é uma último andar. estratégia, a moda antiga, né? A gente já tem outros recursos. Todos os hoje em outros dia. bateram no canto oposto. O Cláudio Arregui, nosso companheiro, disse que ao final da partida, depois da taça, o Mano informou que treinou pênaltis hoje pela manhã, no Mineirão, às 11 horas da manhã, com os seus jogadores, com aquela marca da cal, com aquela gramado, etc. É mano. Isso é importante. Isso é mano No puro. dia da partida. Essa declaração do goleiro é falta de segurança, de confiança. Elegeu uma estratégia, isso dos anos 70, 50, era legal. Falei, moda Hoje antiga. o goleiro tem uma série de ferramentas para trabalhar e bem trabalhados. Esses itens todos, os goleiros melhoram. Os goleiros não pegam pênaltis que são adivinhos. Isso não existe. Intuição do goleiro não falha. Não, o goleiro tem uma série de mecanismos numa cobrança que você consegue. Primeiro, saber qual é a característica do batedor. O Muralha, para a final, isso acontece no Cruzeiro e também no Flamengo. Todos os jogadores, todos, você vai lá, você consegue buscar batidas e saber a preferência. A preferência é em jogos que o placar está 3-0 e jogo que o teu pênalti vai decidir. Então, geralmente, no pênalti decisivo, aquele que não há muita tranquilidade em torno daquele pênalti, você vai por uma bola segura, aquela que você confia. Então, você consegue, primeiro, saber o perfil do batedor. Esse é um ponto. O Flamengo tem a obrigação de trabalhar pelo Muralha. Aí não é o goleiro que vai parar, aí é todo um departamento que fala, Muralha, esses aqui são os 17 caras, 8 estão no jogo. Mas trabalharam isso. Cada um bate aqui. Trabalharam nas últimas semanas, inclusive estudando. Isso é informação. Os pênaltis que o Cruzeiro teve contra o Londrina, agora na Primeira Liga, contra o Grêmio e contra o Nacional do Paraguai. Todos esses pênaltis foram colocados ali para ser esmiuçados e levados ao goleiro. E isso é mais bizarro ainda. Você estudou e aí houve treino específico. Diego Alves acompanhou e participou, que é um goleiro que é especialista em pegar pênaltis. E na hora a estratégia do goleiro foi pular para um lado só. É surreal, gente. É engraçado até. Diante de tudo isso, assim, é o cara que não consegue, nessa hora, ele não... Porque você tem a informação do batedor e você tem tudo aquilo que o batedor te mostra na hora que ele vai bater. E mesmo assim é difícil. Na Copa de 2006, já se vão lá 11 anos, o Lehmann eliminou a Argentina com um papelzinho que entregaram para ele, dizendo, ó, esse bate à direita, bate à esquerda, bate assim, bate assado, já tinha estudado para recapitular. Isso foi em 2006. Final ainda de pressionava Libertadores, na Copa do Mundo. Era o Bielsa? São Paulo e Newell's. Não, era o Peckerman. Não, a Bielsa. Ah, não, tá, pensei que era o argentino. O Valdir Joaquim Moraes ficou atrás do gol com o Zete, cantando os pênaltis. Porque na semi, acho que houve um jogo no Chile, foram 13 pênaltis batidos. Todo mundo bateu praticamente. Eu tinha esse papelzinho, não sei onde está. Sacola. É sensacional, porque ele me deu. Aí eu falei, nossa. E a final da Libertadores foi num pênalti definido. Eu acho que tiraram umas cópias isso aí para distribuir depois. Mas era legal, cara, é informação. Agora, cara,
pelo posicionamento do braço de quem bate. Assim, quando você faz o apoio aqui, você bate cruzado, o braço está mais colado, você bate dentro. O movimento... Você já tem... Poucos fogem desse padrão, né? Poucos conseguem fazer um movimento que induz o lado direito e jogar no esquerdo. Imagina só o Henrique Dourado faz isso. Sim. Você vai bater. Imagina você bater um pênalti nessas situações e falar assim, ainda vou sacanear o goleiro. Eu vou todo torto para bater. Não, você faz aquilo que é melhor para você e bate. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. O Henrique Dourado vai mesmo.